Na aula de hoje, a gente vai estudar equilíbrio de mercado, mas agora resolvendo exercícios, praticando, vendo a aplicação do que nós estudamos na aula anterior, na parte teórica. Selecionei alguns exercícios, vou fazer com vocês a partir de agora. Primeiro exercício que eu queria fazer com vocês é o 35. Nós estamos usando uma lista de exercícios que foi disponibilizada para vocês. E o exercício 35 diz o seguinte: esta questão baseia-se nas escalas de demanda e oferta de mercado de um bem X mostradas a seguir. Então, nessa tabela, as três colunas mostram preço por unidade, vai de 15 até o 3, a quantidade demandada e a quantidade ofertada nas outras colunas. Cada quantidade demandada e ofertada corresponde a um preço. Ao preço 15, a quantidade demandada era 30 e a quantidade ofertada era 60 unidades por mês. Ok? Linha por linha, preço por preço, vai ter a sua respectiva quantidade demandada e ofertada. Repare que na própria tabela, a gente observa que à medida que diminui o preço, a quantidade demandada aumenta, que é a lei geral da demanda. À medida que diminui o preço, a quantidade ofertada diminui. Está diminuindo o preço, diminui a quantidade ofertada. Lei geral da oferta. Temos 4 itens para a gente resolver. O primeiro é construir as curvas de demanda e oferta. Depois, qual o preço de equilíbrio. A letra C pede para a gente supor um preço 12 e dizer o que aconteceria nesse mercado ao preço 12. Na letra D pergunta quanto que o governo gastaria se ele adotasse uma política de compras pelo preço mínimo. Nós vamos resolver e eu vou explicando isso para vocês com calma. Então, a partir da tabela, nós vamos esboçar as curvas de oferta e demanda. Repetir a tabela neste próximo slide para facilitar nossa visualização, a escala de preços, quantidade demandada, quantidade ofertada nas outras duas colunas. Então, nós temos este gráfico. Você vai fazer preço por preço, marcando no gráfico a quantidade correspondente. Então, as marcações ali da tabela, as marcações do gráfico foram tiradas da tabela. Repare que começa no 0 e vai para o infinito. Ali no preço eu comecei 3, 6, 9, 12, 15. Então, ao preço 15, quantidade 30. Na curva de demanda, olha lá. Ao preço 15, eu tenho a quantidade demandada 30. Lá no gráfico, preço 15, quantidade demandada 30. Você pode marcar primeiro os pontos da curva de demanda. Vai ter um formato decrescente essa curva, que é a nossa curva D, decrescente. Depois marcar os pontos da curva de oferta. Vai ter um formato crescente a nossa curva O. Qual um cuidado que tem que ter aqui? Lembrar que as quantidades são representadas do 0 para o infinito, lá na direita. E essas quantidades que estão na tabela estão intercaladas, né? 30, 45, depois vai para 50, que vai para 55, que vai para 60, está intercalado. Oferta e demanda. Então, tem que ter esse cuidado na hora de representar no eixo das quantidades, para você marcar os pontos que são da curva de demanda e ligá-los. Depois, marcar os pontos que são da curva de oferta e ligá-los. Na letra B, pede para determinar qual que é o preço de equilíbrio. Preço de equilíbrio a gente definiu, que é aquele ponto em que as curvas se tocam. Uma curva intersecta a outra curva. É o cruzamento das curvas. E isso acontece no preço 9. A curva de demanda cruza com a curva de oferta. E vai dar uma quantidade de equilíbrio igual a 50. A gente vê isso na tabela também. Quando o preço é 9, as quantidades são iguais para demanda e para oferta. Então, a letra B pergunta do preço de equilíbrio, ele é 9.
qualquer outro preço que não seja o 9 não vai estar em equilíbrio. Por dedução, claro, né? Aí a letra C diz o seguinte: suponha que o governo estabeleça um preço mínimo de 12. Essa palavra mínimo, nessa frase, não está dizendo que é o menor preço da tabela. Não é esse o sentido. É um sentido de que o governo diz ao mercado que este produto não será comercializado a menos de 12 reais. O preço mínimo é 12, não abaixo de 12. Por que isso acontece? E isso é muito comum em mercados agrícolas. Mercados em que há uma variação muito grande de preço por conta da safra, entre safra, problemas climáticos, não há uma certa previsibilidade quanto vai ser a colheita lá na frente. Então, muitas vezes, produtores fazem um investimento plantando algum tipo de grão, por exemplo, soja, um café. Quando chega na época da colheita, o preço que ele vai receber por esse produto é muito baixo, não cobre os custos de produção. Então, o governo entra no mercado, interferindo no mercado, garantindo ao produtor um preço mínimo, que ele consiga vender esse seu produto a esse preço mínimo sem ter tanto prejuízo. O governo garante a compra desse produto pelo preço mínimo. É isso que a letra C está sugerindo. Suponha que o governo estabeleça um preço mínimo de 12. Entenderam? O equilíbrio é 9. O governo vai garantir aos produtores 12. O que vai acontecer nesse mercado? Olha lá no gráfico, ao preço 12. Vai ter um excesso de oferta. Porque ao preço 12, o mercado vai produzir 55 unidades. Os produtores vão oferecer 55 unidades, mas os consumidores só vão comprar 45 unidades. Então, vai sobrar 10 unidades. Para os produtores, isso é muito bom no curto prazo, porque eles garantem a venda de 55 unidades. Mas o mercado não vai comprar 55 unidades, só vai comprar 45. Quem vai comprar as 10 unidades, que é essa diferença? O governo. O governo vai comprar o excedente de produção. Isso é muito comum em mercados agrícolas. O governo compra excesso de produção e faz estoques reguladores. Isso é mais comum em grãos, que é mais fácil de serem estocados. E aí depois, quando esse preço de equilíbrio, esse preço de mercado estiver muito elevado, o governo pega esses estoques reguladores e oferece ao mercado abaixando o preço. Então, ele faz isso muito com feijão, com arroz. Ano passado a gente teve um problema de alta no preço do arroz. O governo vendeu parte dos estoques reguladores de arroz para segurar o preço. Mas por que ele chega a fazer isso? Por que há um excesso de oferta, melhor dizendo? Porque antes houve uma sinalização de aumentar preço, aumentar para 12. Esse aumento de preço para 12 estimula os produtores a produzirem mais. Então vai ter excesso de oferta. O governo vai ter que comprar esse excesso de oferta. Se fosse um livre mercado perfeito, os produtores que produziram e estão vendendo a 9, e que se esse 9 não cobre os custos de produção, ele teria que ter o prejuízo, teria que produzir 50 unidades a R$9, ia vender a R$9, esses R$9 não seriam suficientes para pagar os custos de produção e ele ficaria no prejuízo sim. Só que há um lobby, há uma pressão no governo de classes muito organizadas no setor rural que pedem ajuda ao governo. E o governo garante o preço mínimo, garante o lucro dos produtores, oferece ao mercado
45 unidades, os consumidores aceitariam pagar em 12, e o governo compra a diferença, compra as 10 unidades. Isso faz parte de uma política de governo, políticas de preços mínimos. E aí, quanto que o governo gastaria, neste exemplo, com políticas de preço mínimo? Que é o que a letra D pergunta. Ele gastaria R$120, que é o excesso de oferta que ele está comprando, 10 unidades, vezes 12. Ele gastaria R$120 fazendo essa política, só para comprar a produção. Não estou colocando ali preço de estocagem, de transporte, prejuízo, não estou colocando isso. Só para comprar a produção. Quando a gente estuda a economia brasileira, história da economia brasileira, a gente vai ver aquele período da história que a economia brasileira dependia muito da produção de café, lá nos anos 30, e a gente estuda aquele período que o governo teve que queimar estoques de café, lembram disso? Chega a esse ponto de ter que queimar café, porque em anos anteriores, ali na década de 20 ainda, o governo vinha comprando excessos de produção. E ele comprava excessos de produção porque o preço de equilíbrio do café naquele período era muito baixo. Havia excesso de produção de café no mundo, o preço diminuía. O governo interferia no mercado, garantia o preço mínimo aos cafeicultores, salvava aquele setor naquele período inicial, mas indiretamente ou como um efeito colateral, acabava estimulando uma maior produção de café. Os produtores estavam ali recebendo o preço mínimo, estava ótimo para eles. Aí foi comprando café, chegou uma hora que não tinha mais onde guardar, o preço era muito baixo, para o próprio governo comercializar esse café, ele teve que queimar a superprodução de café lá no final dos anos 20, início ali dos anos 30 do século passado. Então, é um exemplo, né, de uma aplicação prática dessa política de compras pelo preço mínimo que o governo realiza. Lembrando, não é o menor preço possível, uma escala de preços, é um preço limite. Abaixo dele não seria comercializado. Então, esse foi o primeiro exercício aí que eu trouxe para vocês, o 35. A representação gráfica, você vai fazendo ponto a ponto, par ordenado a par ordenado, com calma, para não esquecer nenhum ponto para trás, né? E lembrar que os formatos das curvas são curva de demanda decrescente, curva de demanda crescente. Por que eu estou falando isso? Porque se você marcar todos os pontos ali no gráfico, vai ficar uma nuvem de pontos. Se você ligar os pontos errados, as curvas não vão ter esses formatos, né? Elas podem até cruzar em dois pontos diferentes, aí estaria errado. Então, tem que ter essa atenção. O que é ponto da curva de demanda, o que é ponto da curva de oferta? Vai ter um único ponto que é comum às duas curvas, que é o ponto de equilíbrio. Vamos para o próximo exercício? Preparei também o exercício 42. Todos esses exercícios que a gente vai fazer aqui são de equilíbrio de mercado, e a maioria deles vai pedir, sim, para a gente encontrar o equilíbrio de mercado, que é o caso desse 42 também. E aí, agora, diferente do exercício anterior, em que foi dado a tabela, agora é dado a equação de oferta e de demanda. Então, a quantidade ofertada é 4px menos 30, e a quantidade demandada, 180 menos 5px. Na letra A, determine o preço e a quantidade de equilíbrio. Na letra B, construa um gráfico representando o equilíbrio de mercado. Na letra C, talvez ali a mais interessante, um exercício novo ali para a gente resolver, determine o preço capaz de gerar um superávit de suprimento da ordem de 15 unidades físicas. Vamos com calma, vou falar da letra C daqui a pouco. Letra A, determinar preço
quantidade de equilíbrio. Temos as equações. A regra para o equilíbrio é a igualdade das equações. Quantidade ofertada igual à quantidade demandada. Vou substituir o correspondente a essas equações. Então, o que é quantidade ofertada? Está lá no enunciado, 4px menos 30. Vou substituir aqui na quantidade ofertada. Quantidade demandada, 180 menos 5px. Vou fazer a substituição também. Agora, eu vou isolar o preço do produto X, que é o que eu estou procurando. Preço de equilíbrio. Vou isolar, jogar tudo que é preço de X para a esquerda da equação e encontrar o valor do PX. Então, vai ficar 4px mais 5px, que esse menos 5px passa para lá positivo, igual a 180 mais 30. Menos 30 veio da esquerda para a direita, positivo. 9px igual a 210. Px vai ser igual a 23,33. 210 dividido por 9. Então, 23,33 é o único preço que vai igualar a quantidade ofertada e a quantidade demandada nesse exercício. O enunciado não está perguntando qual que é o preço de equilíbrio. Está perguntando também qual que é a quantidade. Nós vamos pegar esse preço, 23,33, voltar nas equações, substituir nas equações e achar as quantidades. Vai ter que dar a mesma quantidade. Para a quantidade ofertada, é 4px menos 30. Então, vou fazer 4 vezes 23,33 menos 30. 93,33 menos 30, 63,33 unidades. Esse exercício 42 não falou qual tipo de produto. Pode ser um produto que é vendido em frações, ou em quilos, ou em litros, ou em metros. Então, por isso que eu não arredondei para o inteiro. Se fosse um produto que é vendido somente no inteiro, eu teria que arredondar para o mais próximo. E como esse preço aqui, ele tem um decimal aqui, ele é quebrado, valor quebrado, pode dar uma diferença, assim, entre oferta e demanda, justamente por conta do arredondamento. Então, ali pode dar algumas diferenças nas casas decimais, tá bom? Mas é porque a gente não arredondou aqui para o inteiro. Agora, a quantidade demandada é 180 menos 5 vezes 23,33. Vai dar 180 menos 116,67, igual a 63,33. Essa é a quantidade de equilíbrio. Ela é igual para a oferta e para a demanda. Equilíbrio de mercado, para responder a letra A. Preço, 23,33. Quantidade, 63,33. Então, resolvemos a letra A. Sempre que pedir para encontrar o equilíbrio e der as equações, iguala as equações, acha preço. Pega esse preço, volta nas equações e acha a quantidade. Se você resolveu ali para encontrar o preço, tem certeza que está certo? Nem precisaria encontrar essa quantidade nas duas equações, oferta e demanda. Bastaria uma. Se quiser ter certeza que o preço está certo, usou a de oferta para achar a quantidade, depois faz a de demanda, vai ter que dar o mesmo valor. Aí acha o equilíbrio de mercado. Essa é a letra A. Letra B. Diz o seguinte: construa um gráfico representando o equilíbrio de mercado. É o que eu sempre tenho falado nas aulas anteriores. Para representar uma curva em um gráfico, eu preciso de, no mínimo, 2 pontos. Um ponto dessas curvas, que eu vou precisar da de demanda e da de oferta, um ponto a gente já tem, que é o de equilíbrio. 23,33, 63,33. Eu preciso de simular pelo menos mais um preço e substituir na curva de oferta e na curva de demanda para traçar o gráfico. Eu escolhi aqui o 20, preço 20,
Você vai pegar o 20, substituir lá no PX, então ficaria 4 vezes 20 menos 30, vai dar 50. Quantidade ofertada, 50. Pega o 20, substitui na de demanda, 180 menos 5 vezes 20, daria 100. 180 menos 100, 80. Eu acho as quantidades. Fiz mais uma simulação aqui do preço 28. Na quantidade ofertada vai dar 82. Na quantidade demandada vai dar 40. Só para ilustrar aqui, né, que olha, o preço de equilíbrio era 23. Quando eu abaixo ele para 20, diminuindo o preço, vai diminuir a quantidade ofertada para 50. Mas esse preço menor faz a quantidade demandada aumentar para 80. E agora, se eu escolher um preço 28 acima do de equilíbrio, vai causar excesso de oferta. A oferta vai lá para 82, quantidade demandada cai para 40. Não é? Então, olha aí o gráfico. Ao preço 23, eu tenho a quantidade 63,33. Lembrando que eu expresso preço no eixo vertical, quantidade no eixo horizontal. Esse primeiro ponto é o de equilíbrio, aqui no cruzamento das curvas. Aí eu vou expressar o 20. Ao preço 20, quantidade ofertada é 50, está aqui. 50. Quantidade demandada, 80. Com essa marcação do preço 23 e do preço 20, já daria para desenhar a curva, é só ligar os pontos. Eu ligaria o ponto aqui ao preço 20 ao equilíbrio, tanto de demanda quanto de oferta. Lancei também o preço 28 lá em cima. Na curva de demanda, 28 dá uma quantidade demandada 40. Preço 28 na curva de oferta, uma quantidade ofertada 82. Agora eu tenho as duas curvas, eu posso fazer o cruzamento delas ali e achar o equilíbrio de mercado. Lá no preço 28, que ele é acima do de equilíbrio, tem um excesso de oferta. Ali a diferença, ao preço 28, a diferença é de 42 unidades a mais de oferta, ou de suprimentos, né, ou de produtos. Está sobrando 42 unidades. Entenderam? Ao preço 28, o mercado produz 82, mas só compra 40. Então, vai sobrar lá nas empresas 42 unidades, que não serão compradas ao preço 28. Então, o excesso de oferta, a diferença entre oferta e demanda, 42. Na letra C, pergunta: qual o preço capaz de provocar um excesso de suprimento ou um excesso de oferta de 15 unidades? Que a diferença entre oferta e demanda seja de 15 unidades. Então, vamos pensar juntos. Ao preço 23,33, não tem excesso de oferta. É produzido 63 unidades, são vendidas 63 unidades, mais os quebradinhos ali, né? A 23,33 não tem excesso de oferta. Ao preço 28, tem um excesso de oferta de 42 unidades. O exercício está querendo saber qual é o preço que vai provocar um excesso de oferta de 15 unidades, em que a diferença entre oferta e demanda seja de 15 unidades. Se está perguntando sobre excesso de oferta, com certeza vai ser um preço que está acima do 23,33. Porque preços abaixo do 23,33 vão começar a causar excesso de demanda. A curva de demanda passa para o lado direito lá, visualmente. E a curva de oferta para o esquerdo, porque elas se invertem, elas cruzam. Então, raciocine comigo. Tem que ser um preço acima do 23,33. Se fosse 23,34,
já daria diferença entre demanda e oferta. Se fosse 23,40, daria diferença. Estão entendendo? Se fosse 23,50, 23,80. Só que a gente não vai simular fazendo as contas nas curvas de oferta e demanda centavo por centavo. E subindo ali 23,34, 23,35, 23,36. Não vamos fazer isso. Porque a gente ia ficar para sempre. Ou pelo menos muito tempo fazendo isso. Então, olha o que a gente vai fazer. A linha onde está o preço que a gente não conhece, a interrogação, e a gente marcar esse preço lá nas curvas de demanda, depois na de oferta, isso vai ser projetado lá nas quantidades no eixo horizontal. Vou encontrar quantidades através das equações de um preço que a gente não sabe. Então, olha como é que a gente vai fazer. Olha aqui na marcação do preço na interrogação, com a linha vermelha aqui. Na hora que eu chego na curva de demanda, eu tenho que a curva de demanda mais 15, que é o que o enunciado está pedindo, vai bater lá na curva de oferta, que é a diferença entre oferta e demanda tem que ser 15. Então, eu quero saber um preço em que eu vou ter a curva de demanda mais 15 e vou ter a curva de oferta. Que é a mesma coisa de eu dizer, eu quero um preço que eu vou ter a curva de oferta menos 15, vai ter a curva de demanda. Oferta menos demanda tem que dar 15, é o que o enunciado está pedindo. Só que a gente tem as curvas, então fica muito fácil fazer a letra C, depois que esse raciocínio ficou claro. A letra C, então, diz, determine um preço capaz de gerar um superávit de suprimento, um excesso de oferta de 15 unidades. É o que nós vimos agora no gráfico, olha lá. Eu tenho uma curva de oferta, que se eu tirar 15, vai bater em um ponto lá da curva de demanda. Ou, melhor dizendo, eu tenho um ponto da curva de oferta, e se eu tirar 15, vai bater lá na curva de demanda. O que é a quantidade ofertada? É 4px menos 30. Olha lá, quantidade ofertada, 4px menos 30, menos 15, que é a diferença que o enunciado está pedindo. Isso vai ser igual à curva de demanda. 180 menos 5px. Agora, a gente vai resolver da mesma forma dos exercícios anteriores, da mesma forma. Passar o px para a esquerda, os valores para a direita, vai encontrar esse preço. Vai ficar 4px mais 5px igual a 180 mais 30 mais 15. Vai ficar 9px igual a 225. Então, esse preço vai ser igual a 25. 225 dividido por 9. Esse preço 225, ele não é o de equilíbrio. Talvez alguém poderia dizer assim, olha, igualou as quantidades, achou o preço e ele não é o de equilíbrio. Não, não é. Ele, se ele tiver certo ali, ele é o preço que vai causar uma diferença de 15 unidades entre as quantidades. Vamos pegar esse preço 25, substituir nas equações e achar o valor. Vamos fazer isso. Então, para o preço 25, vai ficar quantidade ofertada igual a 4 vezes 25 menos 30. Vai dar 100 menos 30, 70. Então, o preço 25, o mercado produz 70. Agora, vamos fazer a de demanda. Vamos fazer agora a substituição lá na curva de demanda. Vai ficar 180 menos 5 vezes 25. 180 menos 125, 55. Justamente o que a gente estava querendo. O preço 25 produz 70, mas o mercado só compra 55. Então, vai ter um excesso de oferta
de 15 unidades. Quando a gente viu aquele exemplo anterior do governo fazendo políticas de preço mínimo, ele pode partir do princípio, para tomar sua decisão, um valor estabelecido de excesso de oferta. E aí ele já poderia determinar qual o preço que seria o mínimo para chegar naquele excesso de oferta que ele deseja. Então a gente consegue estimar excessos de oferta ou também excessos de demanda desta maneira, usando as equações. Marcar os pontos em cima das equações, substituir as equações considerando a diferença pedida, a gente acha o preço, confirma essa diferença nas quantidades. Ok? Esse é o exercício 42. Vamos fazer agora o exercício 44 da lista. Equilíbrio de mercado. Deu as duas equações de oferta 1.203 mais 77 px. Também a de demanda 3.123 menos 163 px. Letra A pede para achar o equilíbrio de mercado. Letra B e letra C sugere dois preços para a gente achar na letra B o excesso de demanda e na letra C o excesso de oferta. Na letra D, diz que uma redução na renda provocou uma diminuição na quantidade demandada de 1.440 unidades. É isso que a gente vai fazer na sequência, resolver a letra A, letra B, letra C e letra D. Algumas coisas a gente já vem resolvendo nos exercícios anteriores. Mais um exercício para isso ficar bem fixado. Letra A. Determine preço e quantidade de equilíbrio. Clássico, né? Igualar as quantidades. Quantidade ofertada é igual a quantidade demandada. O que é quantidade ofertada? 1.203 mais 77 px igual a demandada. 3.123 menos 63 px. É assim, pessoal, que faz a substituição. Não repete nesse segundo passo ou nesse primeiro passo as quantidades, a letra QO e a letra QD, porque senão ficaria QO igual a 1.203, igual a QD, igual a 3.123. Isso é um erro muito comum. Não precisa disso tudo. Só substituir o que é cada equação. Vamos levar o 163 px lá para a esquerda da equação. 1.203 vai passar negativo para a direita, porque eu estou isolando o px. 240 px é igual a 1.920. Então, px é igual a 8. É o preço de equilíbrio. A quantidade ofertada ao preço 8 é 1.819 unidades. Vou pegar esse 8, vou lá na equação de oferta, substituir no lugar do preço, ficando ali 1.203 mais 77 vezes 8, 1.203 mais 616, vai dar 1.819. Faz a mesma coisa com a quantidade demandada. Pega o preço, substitui lá na equação. Vai ficar 3.123 menos 163 vezes 8, que vai dar 3.123 menos 1.304, igual a 1.819. Igual, porque 8 é o preço de equilíbrio. Então, tá certo. Então, resolvemos a letra A. Equilíbrio de mercado, preço 8, quantidade 1.819. Esse é um tipo de exercício que nós já fizemos eles várias vezes. Volta se for necessário nas aulas anteriores, nos exercícios anteriores. O procedimento para resolver e encontrar o equilíbrio é sempre o mesmo. Aí na letra B, o enunciado pede para achar um excesso de demanda quando o preço for 5. Por que ele já sabe que vai dar excesso de demanda? Ora, se o preço de equilíbrio é 8, preços abaixo de 8 vão estimular a demanda
vão retrair a oferta. Então, vai provocar um excesso de demanda, porque está mais barato. O equilíbrio é 8, lembra? A gente vai achar ao preço 5 quanto que é o excesso de demanda. Como é que eu vou fazer isso? Substituir 5 nas duas equações e encontrar a diferença. Bem simples. Então, ao preço 5, a quantidade ofertada, olha que eu substituindo aqui por 5, quantidade ofertada dá 1.588. A quantidade demandada vai ser maior que 1.588. Ah, porque eu estou adivinhando? Não. Porque 5 é um preço abaixo de equilíbrio. Vai ter mais demanda. Eu vou substituir agora na curva de demanda. 3.123 menos 163 vezes 5. Então, a quantidade demandada ao preço 5, 2.308. O enunciado está perguntando justamente essa diferença, o excesso de demanda. Quantidade demandada, 2.308, menos a ofertada, 1.588. Essa diferença ali vai dar 720 unidades. Então, o preço 5 não é o de equilíbrio. Por isso que está provocando o excesso de demanda. O de equilíbrio era 8. É assim que resolve. Achamos a diferença. Na letra C, para fazer o inverso. Achar um excesso de oferta. Por isso que o preço é maior do que 8. Preços acima de 8 vão estimular a produção, retrair o consumo, causando um excesso de oferta. Vamos pegar o 10, substituir na curva de oferta. Olha lá, 1.203 mais 77 vezes 10. Isso aqui vai dar 1.973. Aí, na hora de resolver a curva de demanda ali, com certeza vai dar menos que 1.973. Vou pegar a curva de demanda, 3.123 menos 163 vezes 10, isso aqui vai dar 1.493 unidades. A diferença é o excesso de oferta. Quantidade ofertada menos a demandada vai dar 480 unidades de excesso de oferta, a mais para a oferta. E agora, para terminar, a letra D. Letra D está querendo que a gente encontre um novo equilíbrio de mercado quando, por causa de uma diminuição da renda, a demanda diminuir 1.440 unidades. A curva de demanda vai retrair 1.440 unidades. E aí, como é que a gente faz? A gente sabe que o equilíbrio é a quantidade ofertada igual à quantidade demandada. E aqui a gente vai achar o equilíbrio também, a gente vai igualar as duas curvas. É o que está pedindo no enunciado. Só que a gente vai fazer a igualdade e lembrar de tirar 1.440 unidades da demanda. Então, olha como é que vai ficar. O equilíbrio é a igualdade das equações. Mas agora essa curva de demanda é uma curva diferente. Ela não é a original, do enunciado original. Ela não é mais a 3.123 menos 163 px. Ela é essa curva menos 1.440. É o que a gente vai fazer aqui agora. Então, vai ficar lá, quantidade ofertada, 1.203 mais 77 px, estão vendo ali? Igual a 3.123 menos 1.440. Menos o termo que acompanha o px, menos os 163 px também. Vou passar tudo que é px lá para a esquerda, tudo que é valor cá para a direita. 163 px foi positivo, porque ele era negativo. 1.203 era positivo, passou cá para a direita, negativo. E eu repeti aqui o 1.440.
Se quisesse já subtrair do 3.123 o 1.440, aí poderia também, daria ali 1.683. Então, ficaria, resolvendo agora tudo, 77 mais 163, 240 px, e o lado direito vai dar 480. Então, px vai ser igual a 2. Px igual a 2 é um preço de equilíbrio? É um preço de equilíbrio de uma nova curva de demanda. Essa curva de demanda, ela retraiu para a esquerda. O preço 2 é um preço de equilíbrio. Quantidades. A ofertada. Lá na curva de oferta vai substituir o preço por 2, vai dar 1.357 unidades. Agora, de demanda. Se a gente pegar o 2 e substituir lá no 3.123 menos 163 vezes PX, não vai dar 1.357 unidades. Não vai dar. Porque esse preço 2, ele é o equilíbrio da curva 1.683 menos 163 PX. Porque eu tirei da original 1.440. Então tá lá, ó. 3.123 menos 163 vezes 2, menos 1.440. A gente faz a substituição do preço 2 nas equações e vai achar o equilíbrio de mercado, preço 2, quantidade 1.357 unidades. Então é isso, pessoal. A gente encerra mais uma aula de economia, que a gente resolveu exercício sobre equilíbrio de mercado. Encontro vocês na nossa próxima aula. Um abraço.